Maria e viva Cristo Rei. Nós vamos para mais um vídeo e a conclusão da formação do nosso assunto sobre o batismo. Lembrando, no vídeo passado, eu terminei o vídeo falando eu falava sobre a forma de recompensação no batismo de sangue, que sempre se refere aos mártires. Lembra? E eu dei um exemplo do Papa, que ele foi preso, mas por uma anistia religiosa, ele foi liberado. E ele foi liberado e ele voltou a exercer a sua função. Mas, em decorrência dos maus tratos recebidos que ele teve, ele veio a falecer de maneira natural. E assim ele pôde ser chamado de mártir. Seguindo com mais um exemplo, tá? De uma religiosa, fato, tá? De uma religiosa, em uma invasão que ocorreu por um povo bárbaro, que eram os normandos, tá? Esse povo eram os normandos. É um caso ocorrido quando invadiram a Europa, que foi chamada a segunda invasão bárbara da Europa. Tá? Então, esse convento ele foi invadido. E essa pessoa, essa irmã, ela, para proteger a sua pureza, ela se jogou da torre onde ela estava. Tá? E ela morreu. Em decorrência disso, ela morreu. Para proteger a moral. Tá? Um caso bem conhecido, que acho que nós todos conhecemos, é o de Santa Maria Goretti. Né? E há outros casos, né? Outros casos que são martírio também. Então, morreu pela moral cristã ou morreu pela fé, tá? Esse é mártir. Qualquer outro tipo de morte, por mais que seja um ato heróico, não é martírio. Por exemplo, um soldado, ele é convocado, ele é chamado para lutar em uma guerra, tá? De forma justa, contra o exército que violou o seu país. Tá? Então, a morte desse soldado na guerra não é um martírio. Tá? Ele morreu cumprindo o seu dever de Estado, mas não é um mártir. Ele não é um mártir por isso. O mártir é aquele que vai dar a sua vida pela fé. Tá? Esse é o mártir. Vejam o exemplo clássico de São João Nepomuceno. Tá? Depois vocês procuram e ler. Que foi um migrante católico da Boêmia. O João ele chegou nos Estados Unidos em volta de 1836. Tá? Ele é celebrado como mártir de confissão. Tá? Ele é um mártir de confissão. Por quê? Ele foi martirizado porque ele não quis revelar o segredo da confissão para o rei. Tá? O rei queria que ele revelasse o segredo da confissão da sua esposa. Tá? Da sua esposa. E ele disse não. Tá? O padre disse não, eu não posso. E após isso, o rei começou a ameaçá-lo, começou a persegui-lo por várias vezes. Né? Até que o rei acabou jogando ele nas águas do rio Vitava, tá? Que é um rio da região. E em decorrência disso ele morreu afogado. Isso foi em março de 1393. É o mártir. Esse é o mártir, tá? Seu amigo entregou a sua vida se um amigo entregou a sua vida por outro amigo, é um ato heróico, mas não um martírio. Vai contar para a sua santificação, para a santificação dele que entregou a vida por amigo? Com certeza vai contar. Mas o martírio verdadeiro gera o batismo que é chamado de batismo de sangue. Esse é o martírio verdadeiro. Mas é bom sempre lembrar que um batismo, tá? O batismo entre parênteses, né? Esse é o batismo, mas entre parênteses. Por quê? Porque não é um sacramento, como nós vimos no vídeo passado. Tá? É um batismo de recompensação, mas não é um sacramento. É uma recompensação
por aqueles que entregaram suas vidas por Cristo. Eles receberam o prêmio da salvação. O batismo de desejo, ele só é possível para os adultos, tá? Tem isso também. Por quê? Porque as crianças, por falta da razão, elas não desejam o batismo. Elas não desejam, por falta da razão. Agora, quando é que nós podemos considerar alguém como criança e alguém como adulto? É simples. A criança é todo aquele que não tem o uso da razão completamente. Tá? Não tem o uso da razão. E quem é o adulto? É aquele que tem o uso da razão. A igreja, ela marca 7, 8 anos, né? Para a idade da razão. É quando a criança vai ter a razão completamente estabelecida. Tá? Mas para o batismo de desejo, é necessário que haja a vida adulta espiritual. Tá? Agora nós vamos ver agora o ministro do batismo. Vamos falar sobre o ministro do batismo, que vai ministrar o batismo. Tá? Existe um ministro ordinário e um ministro extraordinário. O ministro ordinário do batismo é aquele que, em tese, deveria realizar o batismo solene, né? Que é quem? Que é o padre, que é o sacerdote. E especificamente o pároco da igreja, ele pode delegar isso, tá? Mas quem tem o direito de batizar a alma de um paroquiano, né, é o pároco. Como eu disse, mas ele pode delegar para outros padres. E nem precisa ser assim algo muito solene, algo muito formal. Por quê? Porque é implícito que os padres, eles querem vivendo naquela paróquia, tá? Naquela comunidade, eles vão realizar o batismo, tá? Na vontade do superior. Isso é explícito, né? Mas a quem cabe o direito de batizar realmente? Tá? Ordinariamente é o pároco propriamente dito, o superior da casa religiosa, mas ele também, como eu disse, pode ser delegado. Tá? O padre pode delegar para outro padre. O ministro extraordinário é um diácono. Um diácono é extraordinário, não é ordinário, um diácono, tá? Ele é um ministro extraordinário. Um diácono, ele não pode ficar responsável pelo batismo de forma definitiva. Ele não pode. Ele pode batizar? Sim, ele pode. O diácono, sendo um ministro extraordinário, ele pode realizar o batismo. Agora, o padre que vai viajar, ou um padre que ficou doente, né? Não tem padre por enquanto na paróquia, por algum motivo, né? Então existe também uma hierarquia, né, nesse sentido, tá? Existe também. Agora, vamos supor, tem um padre, tá? Tem um subdiácono, tem um diácono e tem um subdiácono. E o batismo ele vai acontecer, tá? Se tem a presença do padre, o padre tem que realizar o batismo. Tá? Não tem a presença do padre, o diácono realiza o batismo. Tá? O subdiácono, ele não deve. Tá? Não tem o diácono, aí sim, o subdiácono é ele pode realizar. Se não tem o padre, não tem o diácono e não tem também o subdiácono, esse batismo ele deve ser realizado se tiver um homem, deve ser realizado por um homem. Agora, se tiver um homem e uma mulher, deve ser um homem. A não ser que a mulher conheça melhor, tá, como realizar do que o homem. Aí o direito passa para a mulher realizar. É muito importante isso aí, ó. Isso é uma hierarquia de deveres, tá? É claro que na falta de outro, sempre na falta do outro.
né? No caso do homem que eu citei agora e da mulher, que eu acabei de citar, é possível esse batismo privado, tá? Não é o batismo solene, não. É o batismo privado, aquele batismo extremo, tá? Da necessidade. Não no batismo público, o batismo solene. Tá? O batismo público é sempre o pároco que tem que fazer. Tá? Sempre. Ou um padre designado, autorizado por ele. Ou o superior que designa outro padre que reside na casa religiosa. Tá? Então, as pessoas devem sempre estar associadas a uma organização, tá? Uma organização religiosa, é uma organização eclesiástica que forneça isso ao indivíduo, tá? Por quê? Porque a igreja ela toma muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Sendo pároco da paróquia, fica implícito a intenção, tá? É claro que ele vai querer fazer o que a igreja faz. Isso é claro. Tá? Quem é o sujeito do batismo? Quem é o sujeito do batismo? É qualquer pessoa, mas a igreja ensina o seguinte, tá? É todo ente humano ainda não batizado e vivo, tá? Não batizado e vivo. E ainda não batizado. Só esse indivíduo pode receber o sacramento. Não batizado e vivo. Tá? Esse indivíduo pode receber o sacramento do batismo. Agora vem o batismo de adulto, tá? Contra a vontade. Tá? A igreja também não permite, não pode batizar ninguém à força. A igreja nunca permitiu isso aí. Um dos requisitos do batismo é a manifestação da vontade da pessoa, tá? Da vontade da pessoa de se batizar, de ser batizada. A igreja nunca apoiou esse tipo de atitude, tá? Nunca apoiou. Alguns monarcas católicos, por volta da Idade Média, eles procuravam fazer isso, tá? Eles procuravam coagir a pessoa a ser batizada. Tá? Agora, vão aconselhar uma pessoa? Não há nada de mal nisso aí. Né? Aconselhar. Você pode pedir para a pessoa, você pode tentar convencer a pessoa a receber o sacramento, mas não forçá-la. Não forçá-la a realizar. Jamais, tá? Jamais aconteça isso. Agora eu digo também, cuidado com o que você lê por aí, tá? Procure umas fontes seguras, umas fontes verdadeiras da igreja, da história da igreja. Porque eles vão dizer que os jesuítas, eles forçavam os índios a se batizarem. Isso aí é uma mentira cruel, tá? Uma mentira cruel. Os índios, eles pediam o batismo, quando eles viam os exemplos dos padres e o exemplo dos índios que já tinham recebido o batismo, e já tinham se batizados. Agora, se algum padre fez isso, ele errou e muito. Tá? Então, todas as vezes que entramos em uma sociedade, nós recebemos benefícios e obrigações, certo? Benefícios e obrigações a cumprir. Qual é a obrigação de um batizado? Qual é a obrigação de um batizado? É viver a vida cristã na graça. Você vai evitar o pecado, tá? São suas obrigações. Agora, o que você vai receber em troca? Você vai receber algo em troca. O quê? Você vai receber a graça atual, você vai receber a graça sacramental, você vai receber as virtudes teologais, você vai receber as virtudes cardeais, você vai receber os dons do Espírito Santo. Tá? Tudo isso vai ser incorporado no indivíduo. E você vai ter o compromisso. Tá? Então, toda a entrada de uma coisa vai ter os dois lados. Vai sempre ter os dois lados. O que você ganha e o que você vai ter que dar em relação à sua obrigação.
E isso acontece, tá? Acontece também no sacramento, tá? Agora, chegando o grande dia do batismo, o grande dia de receber o sacramento do batismo solene, tá? E aí é preciso ressaltar algumas características, né? Algumas características da cerimônia, tá? Na cerimônia do batismo, se prestarmos bem atenção, tá? Na forma tradicional, você aprende quase que o catecismo, só vendo o que o padre está fazendo ali, com a criança ou com um adulto. Tá? Se você prestar atenção. Porque existem partes do sacramento, tá? Existem partes do sacramento, existe o chamado pré-batismo, o batismo propriamente dito e o pós-batismo. Para cada uma dessas partes, tá? O batismo, o pós-batismo, existem ritos próprios, questionários que serão respondidos pela pessoa, se for adulta, ou pelo padrinho, se for no caso de criança. Tá? Agora, quando começa realmente o rito do batismo? Quando começa? Na porta da igreja. É como que se o padre dissesse a quem está buscando o batismo: você quer entrar na igreja? Não quer? Você quer? Ele vai responder: quero. Tá? O sentido é esse: espera aqui que eu vou tomar a lição. O padre pergunta: o que deseja vós, a igreja de Deus? Aí o batizado responde: a fé. É bom lembrarmos que Jesus disse aos apóstolos: aquele que crer e for batizado será salvo. Crer e for batizado será salvo. Ou seja, antes do batismo você tem que aceitar a fé. Tá? O que é? É a resposta da pessoa. Nessa hora, o padre vai estar na porta da igreja. Ou ele vai estar no átrio da igreja, ou no fundo da igreja. Tá? Ele não vai estar diante da pia batismal. Tá? Isso ele não vai estar. Então, o padre, ele estará, ele está usando a estola roxa. A estola roxa. Agora, por que estola roxa? Porque ele vai realizar um exorcismo dentro de alguns instantes. Mas o que lhes proporciona a fé? Veja, ele está tomando o catecismo. E a pessoa responde a vida eterna. O padre assopra a pessoa em forma de cruz, indicando que eu vou tirar o demônio, tá, que habita em você. O quê? Então quer dizer que existe um demônio ali? Sim, existe. Por quê? Porque se a criança ou o adulto ela não pertence aos filhos de Deus, né? A quem que ela pertence? Nós temos a terceira opção. São duas opções só. Né? Se não pertence aos filhos de Deus, a quem ela pertence? É exatamente o que você pensou. Tá? O padre diz: eu vou tirar você do domínio do demônio. Então, na hora de ingressar na igreja, o padre mostra em quem ele tem que crer. O padre deixa claro ali. Ele reza o creio. E a oração dominical, né, que é o Pai Nosso. E as pessoas começam a recitar essa oração junto com o padre. Tá? Todos que estão assistindo. Aí o padre vai passar um pouquinho de saliva, tá? Saliva no ouvido, na orelha da criança, significando o quê? Significando que ele vai liberar ela para ouvir a palavra de Deus. E receber as graças que vão vir pelo ouvido. Por onde que vem o conhecimento? Vem pelo ouvido.
Isso depois você pega na sua palavra, lá em Romanos capítulo 10, versículo de 14 a 17. O padre diz, éfata. Essa éfata é a palavra que Jesus fala quando cura aquele surdo e mudo. No Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 31 e 37. Depois você confere também lá. Tá? Abra-te para a vida da graça. Aí começa a fase do batismo, propriamente dito, que é onde vai acontecer o sacramento. Mas antes um questionário, tá? Existe um questionário a ser respondido. Tá? O padre vai perguntar, renuncia a Satanás? Ele responde, renuncio. As suas compras, as suas obras, a sua glória, renuncio. Depois de renunciar a tudo que o demônio pode oferecer, né, o padre pergunta, você crê em Jesus Cristo? Fala, creio. E ele vai respondendo as perguntas do padre. Aí depois dessas perguntas, desse questionário, aí vem o óleo, né? Depois vem o batismo propriamente dito. O padre leva o batizando até a pia batismal, né? Aí ele vai derramar água 3 vezes, tá? Derrama água 3 vezes sobre a cabeça do batizando, tá? Em forma de cruz, e dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? É nesse momento que a água escorre sobre a cabeça do batizando, tá? E o padre pronuncia essas palavras, acontece o batismo. Tá? É algo rápido, é muito rápido. Tá? Nesse momento acontece o quê? Acontece naquele momento. Agora o batizado vai receber os olhos sagrados. Tá? A unção dos olhos dos catecúmenos, perdão. Tá? Então o padre vai ungir ele com óleo. Já é a preparação da segunda parte. Esse acontecimento já é a preparação da segunda parte do batismo, onde a criança vai receber a roupinha branca. Roupinha branca, antes era assim, né? Aí depois, nesse momento, se colocava o pano branco da criança, no colo do padrinho, também já não existe mais, né? Significando o quê? Significando a pureza. Isso já não se usa mais, né? Infelizmente. Aí depois vem novamente a profissão de fé. Tá? Na terceira parte, o batizando, ele vai receber a unção do crisma. A unção do crisma. Mas ele não está recebendo o crisma, não. Não é o crisma, tá? Não é o rito do crisma, da crisma. Tá? Agora sim, vem o batismo com água. Por 3 vezes o padre eu acabei adiantando isso aí, né? Mas depois ele diz que o batizando, recebe o véu branco, ele recebe a vela que vai ser acesa no círio pascal, a que o padrinho vai segurar. Tá? Essa é a terceira fase. É a terceira fase. São os símbolos que a criança vai receber depois do batismo. Quando acontece o batismo? Tá? Agora eu vou repetir, que acho que eu dei uma adiantada nas coisas. Agora, quando acontece o batismo? Repetindo, quando a água cai 3 vezes na cabeça do batizando, e aí só depois é que ele recebe o Santo Crisma. Tá? Só depois é que ele recebe a veste branca e a vela. Tá? O padre, na hora de batizar, ele tem que nomear o batizando. Tá? Ele tem que dar nome ao batizando. Mesmo que tenha 5, 6, 10 pessoas. 10 pessoas para ser batizado, para receber o batismo, tá? Agora eu vou repetir, para não ficar confuso, tá bom? Para não ficar confuso.
porque eu acho que eu acabei adiantando algumas coisas aqui, misturando as coisas, tá? Então, todos os ritos, né, os ritos, todos os questionários sempre são antes do batismo, propriamente dito. Então, só quando é recebido o batismo de água é que vai ter a imposição das vestes, depois de receber o batismo de água. Aí vem a imposição das vestes brancas, a vela e o santo crisma. Tá? Tudo isso é um batismo solene. É o batismo que a igreja dá para que as pessoas façam agora parte da igreja. Tá? Agora, a pessoa, ela é filha de Deus e é capaz de ir para o céu. Tá? Bem, acho que chegamos aí ao fim, né? Eu espero ter contribuído ao menos um pouquinho, né? Um pouquinho para o conhecimento do sacramento, que é um sacramento tão importante, não é? Tão importante o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento, né? Para se iniciar a vida cristã, né? Nós saímos da condição de pagão para ser criaturas, para ser filhos de Deus, né? Nesse momento, através do batismo, tá? Tão importante, né? E se você não assistiu os outros vídeos, tem mais 3 vídeos a respeito do batismo, né? E eu peço para que você veja lá esses vídeos aqui para que possa compreender, tá? Perfeitamente o batismo, tá? Que é um sacramento, o primeiro sacramento, muito importante para iniciar a vida cristã, para passarmos a ser filhos de Deus, para sermos inseridos na igreja. Amém? Que Deus abençoe, tá? A paz. Salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo. Vamos ver se a gente prepara aí os vídeos para falar da crisma, né? Do crisma propriamente dito, né? Que é o segundo rito, né? Que é a confirmação, né? Não a confirmação do batismo, não, tá? Que são sacramentos individuais, tá? Mais um abraço, que Deus abençoe. Obrigado.